Beleza? Então, continuando aqui a aula passada que a gente começou a configurar, a gente configurou na aula passada os parâmetros térmicos e as perdas ômicas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre qualidade do módulo, tá? A depreciação por iluminação, por irradiância, por incidência de luz, é o LD, o LID, e pelas perdas de mismatch, que é um descasamento, é uma diferença entre módulos, entre strings. Então, no setor aqui de qualidade dos módulos, tá? Módulo Quality, a gente pega aqui primeiro aqui um valor default que indica o seguinte. Isso aqui é a perda por eficiência dos módulos, e ele explica aqui, ó, desvio, tá, da eficiência média com respeito à especificação do fabricante. Então, se você vier aqui na parte de help, ele explica, né, o que a sua própria confiança no fabricante com relação ao que ele promete da performance do módulo, tá? A especificação que o fabricante dá. Então, o que ele está sugerindo é que a gente coloque um pequeno decréscimo de menos 0,8, esse é o default que ele sugere aqui, ó. Quando você tira, sai do default. Você pode botar, por exemplo, 0. Ou que você coloque o default, que é o sugerido, valor negativo indica uma overperformance. Ou seja, se eu colocar aqui, por exemplo, que a perda em relação à eficiência do módulo é de 1%, eu estou dizendo que se o fabricante me fala que são 100 watts, eu acredito que isso, na verdade, são 99. Ou seja, tem uma perda de 1%. Mas não é o que o PVC sugere. Ele sugere que tem uma perda negativa, e ele explica aqui embaixo, ó, valores negativos indicam uma performance superior. Então, ele diz que pela experiência, pelas medições, pela estatística de acompanhamento que eles fazem, o fabricante oferece para você 100 watts e, na verdade, são 100,8, ou seja, 0,8% a mais. Ele te dá uma potência extra. E isso se explica pelo fato de que, como eles não podem garantir um controle muito exato da performance, da potência, ele acaba, na média, errando para mais. Então, vão ter módulos que são 100, vão ser de 110, ele diz que é 100, vão ser de 105, alguns vão dizer que é 100, vão ser de 95, mas é mais comum que a potência seja acima do que ela seja abaixo. Então, o valor estatístico aceitável é uma sobreperformance de 0,8, e a gente coloca essa perda negativa, indicando que, na verdade, se é uma perda negativa, na verdade não é uma perda, é um ganho. É o que ele explica aqui, tá? Isso é um valor para cada fabricante. Quando eu selecionei o módulo da Ingle lá, ele me sugeriu esse valor aqui. Perdas por LID, ou Light Induced Degradation. Degradação por irradiância no módulo é um decaimento, é uma perda que acontece em função do módulo receber luz. Então, ó, isso acontece só em módulos de silício cristalino, que é o nosso caso, então a gente vai ter que considerar na primeira operação, nas primeiras horas de operação, tá? Em relação ao que o fabricante testa, né? Ou seja, o teste que ele faz é o teste de flash em valores STC. Então ele fala, eu sei que o meu módulo ele vai degradar, então eu vou te entregar um pouco mais de potência para que nas primeiras horas ele decaia. Mas a gente pode considerar o valor aqui default, né? Você pode escrever qualquer valor, eu tinha escrito ali 1.3, só para simular, e some o default. Mas se você marcar o default é 2%, 2% de perda nos horários iniciais é um valor bem razoável. Tá? Se você pegar a especificação do módulo e acreditar no que o fabricante está falando, ele promete 1.3. E é o que a gente vai fazer, então. A gente vai, se você não souber e se o fabricante não indicar, você usa o default do programa. Já que o fabricante sugere 1.3, a gente vai confiar. A Ingle é um bom fabricante, tá? É um fabricante respeitável.
Perdas por mismatch. Mismatch são diferenças entre os módulos. Então, você sabe que você coloca na string módulos iguais. Tem que colocar módulos iguais. Porém, como eu falei, o fabricante ele testa o módulo, ele fala que é de 100, mas na linha de produção, às vezes sai um de 100, sai um de 102, sai um de 105, sai um de 98, sai um de 97. Tem pequenas diferenças. Isso para potência, para tensão de circuito aberto, para corrente de operação. Então, todos os parâmetros elétricos do módulo estão sujeitos a essas pequenas diferenças, que nós chamamos de mismatching. E essas perdas, isso provoca perda, porque o inversor ele procura encontrar o máxima potência de operação, o MPPT, né? Ele procura encontrar em função do parâmetro do módulo. Só que ele precisa encontrar para cada módulo com parâmetros diferentes, tem um ponto de máxima potência. Se você tem módulos todos iguais, o ponto de máxima potência é único, todos os módulos vão estar em máxima potência. Se os módulos são um pouco diferentes, a máxima potência que o inversor vai encontrar é uma média. E aí, nessa média, um módulo vai estar operando em máxima potência, mas alguns outros talvez não. Então, isso vai provocar uma perda, e a gente vai colocar o valor default aqui também, tá? Que é 1% de perda de potência. Quando ele está operando em MPPT, é 1%. Quando ele não está operando em MPPT, isso pode chegar a 2,5% e está marcado aqui. Você pode também fazer uma configuração detalhada, manual, para esse módulo aqui. Você pode pegar os dados do fabricante, tá? E configurar manualmente algumas condições ali diferentes do default, mas a gente vai realmente seguir o default aqui, tá? E aí vamos para o próximo campo, soiling loss. Soiling loss são perda por sujeira. Soiling é sujeira, que pode ser poeira, pode ser cocô de passarinho que vai cair ali, pode ser algum outro tipo de sujeira que caia no módulo, pode ser aquele limo, aquele lodo que começa a surgir, uma espécie de uma sujeira mais resistente que não sai com a chuva, precisa ser limpo, realmente lavado. Então, na média, você pode colocar um valor default aqui, na média que se considera é 3%, mas isso varia muito de região para região. Então, tem região que é muito empoeirada, tem região que é muito empoeirada em determinadas épocas do ano, tem região que fica na beira da praia, e ela tem, então, também um comportamento em relação à chuva. Você sabe que a chuva, ela limpa os módulos, ela lava os módulos. Então, se não chover, o módulo fica um pouco mais sujo. E aí você pode vir aqui e definir valores mensais. Então, esses 3% aqui pode ser um valor, uma média global, mas você pode colocar valores aqui para cada mês, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, tá? Ou você pode setar tudo igual, como eu acabei de fazer aqui. Então, isso aqui é uma configuração que você vai fazer à medida que você tenha bastante experiência na localidade e conheça o comportamento de sujeira, o que não é muito fácil de se saber, tá? Você pode procurar isso talvez em relatórios, acabei fechando aqui, talvez em relatórios, talvez em artigos, né, caso alguém publique um estudo. As universidades, os institutos federais, as faculdades, elas pesquisam e colocam esses resultados, essas conclusões para cada região, tá? Infelizmente tem muito pouco ainda, né, no Brasil. Essa é inclusive um dos assuntos que eu trabalho, que eu pesquiso com alguns alunos meus. A gente faz esse detalhamento para a minha região aqui e para algumas outras regiões. Mas isso aqui está no início de um trabalho ainda. Então, isso aqui são as perdas por sujeira, tá? E a próxima perda aqui que eu vou comentar é a perda IAM, né? O que seria? IAM é Incidence Angle Modifier. IAM, na verdade, é o modificador de ângulo de incidência. São as perdas por reflexão, tá? E refração. Você sabe que quando tem duas superfícies e a célula ela tem a superfície da célula e tem um vidro por cima. Quando a luz incide no vidro, ela pode sofrer alguma parte da potência luminosa, ela refletir. Então, ela não vai penetrar através do vidro e chegar na célula. Então, isso é a perda por IAM. Você pode usar
né, a definição do módulo fotovoltaico, ou você mesmo pode colocar aqui valores de IAM que você coloque no estudo detalhado. Então você pode ir modificando à medida que você conheça, mas novamente isso aqui são parâmetros que se obtêm através de pesquisa, de estudos estatísticos ou de uma experiência forte que você já tenha com relação ao IAM. Né? Aqui os valores, né, a definição, aqui a contribuição da irradiância difusa e do albedo. Tá? O albedo é a reflexão do solo, né? É a contribuição da luz que se reflete na parte solar. Como o módulo é inclinado, ele enxerga um pouco, ele recebe um pouco de irradiância vinda do solo também, a reflexão que vem na superfície do solo. E assim, algumas outras definições aqui mais detalhadas que também não vem o caso. Você está dizendo que eu modifiquei, eu não quero manter. Eu quero usar as definições do fabricante do módulo e confiar, né, no estudo que o próprio fabricante já fez com relação. Alguns módulos, eles têm uma cobertura antirreflexiva e ele então diminui, minimiza bastante, às vezes até elimina essa perda por IAM, certo? Mas, de qualquer forma, existe não é o caso desse módulo da Ingle, ele não tem essa cobertura, essa capa antirreflexiva, então a gente vai usar os valores de perda por IAM do fabricante do módulo. Beleza? Então, vou parar essa aula por aqui e na próxima eu falo dos próximos itens de configuração, que são perdas nos circuitos auxiliares, perdas por envelhecimento e por indisponibilidade do sistema. Até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.